Bom dia! Hoje é dia 31 de março e vamos para o nosso devocional da manhã, onde eu leio o devocional da manhã do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Isaías 53, versículo 5. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém, amém. Bom, vamos lá para o nosso devocional da manhã, começando lendo novamente, como a gente leu ontem, a introdução do livro do profeta Isaías. Autor e período da escrita. O livro se apresenta como a escrita de um homem, Isaías, filho de Amós. A inscrição do livro dá sua atividade profética abrangendo os reinados de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e Ezequias. Não se sabe muito sobre Isaías além de sua profecia. A autoria de todo o livro por Isaías foi veemente contestada no período moderno. Muitos estudiosos argumentam que Isaías histórico não poderia ter escrito os capítulos 40 ao 66, porque eles acreditam, para aqueles que acreditam que Deus conhece o futuro e pode revelá-lo aos seus servos, não é problemático que Deus, por meio de Isaías, predisse a ascensão da Babilônia, sua vitória contra Judá, o exílio e o retorno. Em Isaías 6, versículo 1, registra que Isaías recebeu seu chamado profético no último ano do reinado de Uzias sobre Judá, cerca de 742 a.C. O reinado de Uzias foi uma época particularmente próspera na história de Judá, mas nuvens de tempestade estariam no horizonte. A Síria estava em ascensão novamente na pessoa de Tiglat-Pileser III. O rei assírio engorfou a Síria e o reino do norte de Israel. Após a morte de Tiglat-Pileser, seus sucessores Salmaneser e Sargão derrotaram o reino do norte em 722 a.C. e deportou seus cidadãos. Esse evento colocou Judá ainda mais sob a sombra daquele grande império. Isaías 37:38 sugere que o profeta viveu até a morte de Senaqueribe em 681 a.C. A visão de Isaías se estendeu além do século VIII pelo resto do Antigo Testamento e além. Os autores do Novo Testamento citaram Isaías como encontrando o cumprimento dos grandes eventos em torno de Jesus Cristo, o Messias e servo sofredor. Estrutura. O livro de Isaías é uma combinação de prosa e poesia. A prosa é encontrada principalmente nos capítulos 36 ao 39, uma seção que forma uma ponte entre duas seções do livro. A poesia de Isaías é rica e variada. Ele escreveu hinos, poesia de sabedoria e até poesia que se assemelha a uma canção de amor. A riqueza é vista no vocabulário de Isaías. Ele usou mais de 2.200 palavras diferentes em hebraico, muito mais variedade do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Spurgeon e Isaías. Este é o caso quando Deus visita uma nação com julgamentos terríveis. Quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, os grandes homens da terra foram acorrentados e tratados como escravos comuns. E enquanto eles marchavam pelo deserto fatigado, o ferro penetrava em suas almas. Então a elevação de seu espírito foi abatida, o orgulho do rei que ria do profeta foi abatido. Deus tem maneiras maravilhosas de fazer as pessoas sentirem que são apenas pó. Mas quando nada mais puder servir à sua vez, ele varrerá dinastias inteiras como alguém remove um formigueiro quando este está incômodo. Uma das maiores obras da graça no coração é humilhar o nosso orgulho. Nossa vida deriva todas as suas forças de Deus, e se ele se digna a nos tornar fortes, não podemos ser enfraquecidos por todas as maquinações do adversário. E essa é a introdução do livro do profeta Isaías. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, versículo 5. Pilatos entregou a Nosso Senhor aos oficiais de Roma para ser açoitados. O açoite romano era um dos instrumentos de tortura mais terríveis. Era feito com tendões de bois, ossos afiados,
traçados entre as tiras. Então, a cada vez que o açoite brandia, esses pedaços de ossos rasgam a pele e deixam os ossos da vítima expostos. O Salvador foi, em sua dúvida, amarrado à coluna e então açoiteado. Ele já havia apanhado antes, mas o açoite dos oficiais romanos foi provavelmente seu flagelo mais severo. Minha alma levanta-se e chora sobre seu pobre corpo ferido. Crente em Jesus, você consegue encará-lo sem lágrimas enquanto ele espalha o seu amor agonizante? Ele, ao mesmo tempo, juntou com o lírio da inocência e o vermelho com a rosa de seu próprio sangue. Ao sentirmos a cura certa e abençoada que seus pisaduras têm operado em nós, nosso coração não se derrama de amor e lamento? Se alguma vez amamos nosso Senhor Jesus, certamente sentiremos essa afeição arder agora em nosso peito. Veja como o paciente se levanta, insultado em seu lugar baixo. Pecadores atacam as mãos do Altíssimo e cuspiram no rosto de seu Criador, com espinhos em suas têmporas, cortadas e ensanguentadas, mandando rio de sangue para todos os lados. Suas costas com açoite foram laceradas, mas açoites mais aflijos rasgam seu coração. Gostariam de ir para o quarto chorar, mas nossos negócios nos chamam a sair. Oremos primeiro para que nosso amado imprima a imagem do seu corpo ensanguentado nas tábuas do nosso coração o dia todo. Quando a noite vier, retornaremos para nos reunir com ele e lamentar que nosso pecado lhe custasse tanto. E esse é o nosso devocional da manhã. Meio-dia, nós temos o terceiro episódio da série A Semana que Mudou o Mundo, A Máscara da Hipocrisia, e às 8 horas nós temos o devocional da noite lá no TikTok. Tenha um bom resto de terça-feira e até o próximo.